Ser condenado às galés já foi considerado um dos piores castigos do passado. Homens amontoados dentro da embarcação, muitas vezes acorrentados a um banco, num espaço bastante apertado, obrigados a remar sem parar, quase sem descanso, por meses a fio. Remos de até 12 metros de comprimento, que pesavam mais de 100 quilos. Homens com o corpo coberto de feridas pelos constantes espancamentos, fustigados pela salinidade do ar, mal alimentados, explorados até a exaustão. Escapar era quase impossível e o destino da metade deles, ou até mais, era a morte. Olá, amigos da história, bem-vindos ao canal, tanto para quem está chegando agora por aqui, como para quem está de volta também. Muitos agradecimentos. Hoje vamos falar das embarcações a remo, que eram bastante usadas desde a antiguidade em várias civilizações, como nos reinos do Egito e também entre os fenícios cartagineses, principalmente no mar Mediterrâneo. Fosse na marinha mercante ou na marinha de guerra, como as famosas e temidas triremes gregas, fundamentais na vitória sobre os persas. Barcos a remo também formavam a força naval da antiga Roma e, mais tarde, da marinha bizantina ou ainda do Império Otomano. Variando no tamanho, na quantidade de remos e no uso de diferentes tipos de velas para auxiliar na propulsão, essas embarcações tinham todas uma coisa em comum: os braços humanos usados para impulsionar as galés. A história da navegação é marcada pelo trabalho quase sempre forçado desses remadores, como, por exemplo, pelos cativos prisioneiros de guerra, ou por criminosos acusados dos mais diversos crimes, e por homens também considerados hereges, ou por nascidos livres de classes mais baixas que eram soldados profissionais, obrigados por lei a prestar serviço militar em troca de pagamento em ouro ou em troca de terras. Na Idade Média, de um modo geral, remar nas galés podia ser uma atividade de homens livres e chegou até a ser considerada uma profissão honrada. Mas por volta do século XVII, essa situação mudou. Alguns remadores, chamados só de turcos, foram comprados do Império Otomano. A maioria era de muçulmanos, mas alguns eram ortodoxos, e prisioneiros de guerra também eram usados para esse serviço forçado. Mas nunca houve uma quantidade tão grande de escravos de galés quanto nos reinados de Luís XIV e do bisneto dele, Luís XV da França. Uns 60 mil homens foram condenados ao remo. Naquela época, as galés eram exclusivamente para uso militar, e por capricho de Luís XIV foi construída a maior frota de galés do Mediterrâneo, com 40 embarcações. O conselheiro do rei, Jean-Baptiste Colbert, dizia que o poder das galés é o que melhor caracteriza a grandeza de um príncipe e o que lhe dá mais fama entre os estrangeiros. Mas toda essa fama e esse prestígio foi à custa de muitas vidas e de muito sofrimento. Apinhados no convés de cada um desses navios, num espaço aí mais ou menos de 45 metros de comprimento por 9 metros de largura, até 450 remadores viviam e trabalhavam dia e noite. Qualquer demonstração de cansaço ou diminuição no ritmo das remadas eram castigados com açoites. Além disso, as galés eram embarcações baixas e os remadores ficavam a apenas 1 metro mais ou menos da superfície da água. Por isso viviam ensopados e quase sempre remavam com os pés na água, enquanto a pele era consumida pelo ar salgado. Se a embarcação virasse, acorrentados, todos morreriam afogados. A ração de comida era minguada. Alguns motins da tripulação foram registrados, mas eram raros, e apenas um em cada 100 remadores conseguia fugir.
com grande risco de ser capturado, já que eram boas as recompensas oferecidas a quem trouxesse um fugitivo de volta. Sem poder dormir direito, recebendo essa ração minguada e forçando os músculos até a exaustão, a metade desses homens morria de frio, de fome ou o que quer que fosse antes de completar os anos da sentença, da pena a que foram condenados. Mas como já foi dito, não eram apenas assassinos e contrabandistas, também havia os ladrões baratos e muitas pessoas que eram marginalizadas pela sociedade naquela época também eram obrigadas a fazer parte da tripulação das galés. Em 1666, o funcionário encarregado dessas pessoas em Marsella escreveu: "Gostaria que fosse tomada uma decisão no sentido de levar os preguiçosos, os ciganos e outros vadios para encher galés inteiras. Isso tiraria toda a escória do mundo." Então, com o pretexto de manter a ordem pública, muitos indigentes foram recrutados à força. E em 1660, até peregrinos poloneses que estavam visitando um santuário na França foram levados para essas embarcações. Gente que às vezes nunca tinha visto uma galé, e muito menos o mar. Havia ainda os desertores do exército, que depois de serem capturados, recebiam uma sentença perpétua de trabalho nas galés. Decepavam o nariz e as orelhas dos fugitivos, marcavam as bochechas com o símbolo da flor de lis e raspavam a cabeça deles. Cerca de 17.000 desertores foram trabalhar nas galés durante as inúmeras guerras de Luís XIV entre 1685 e 1715. E a agonia dos remadores já começava bem antes de irem para o mar. Primeiro, eles eram deixados em prisões temporárias por até 6 meses, antes de serem acorrentados com centenas de outros e serem arrastados até Marsella. Para quem vinha de mais longe, como a Bretanha ou de Paris, era preciso fazer uma marcha forçada, um pesadelo de centenas de quilômetros que durava mais de um mês. E é claro, muitos já morriam no caminho. Até que as galés começaram a ser substituídas por embarcações mais modernas. Por problemas financeiros também, o reinado francês reduziu as despesas. Por volta de 1720, só restavam uns 15 navios. E daí, em 1748, foi aprovada uma lei que significou o fim das galés. Hoje em dia, muita gente paga para navegar em réplicas dessas antigas embarcações, como as usadas na Grécia, por exemplo, e ainda passa pela experiência de remar um pouquinho, só que dessa vez por pura diversão, porque agora virou passeio. Muito obrigada por assistir. Se gostou, deixe um like, se inscreva para acompanhar as novidades do canal e até a próxima com uma história a mais.